O que é mais importante para si? O seu carro? O seu passatempo? Talvez golfe, caça ou pesca? Para alguns, parece ser a sua política. Será algo mais pessoal e substancial, como a sua carreira? Mas e a família? Há algo mais importante do que a família? Pense nisso. Qual é a coisa, pessoa ou pessoas mais importantes na sua vida? Embora possa dar uma resposta rápida, considerou as implicações desta pergunta? Neste programa de O Mundo de Amanhã, vamos explorar se a sua resposta professada é a mesma que as suas ações indicam. E enquanto muitos professam uma coisa, as suas ações contam uma história muito diferente. E considere isto: existe uma única resposta correta? Quando eu ainda era adolescente, eu, juntamente com alguns dos meus amigos, queríamos realmente saber do que se trata tudo isto. Qual é o propósito da vida? Podemos não ter feito a pergunta dessa forma, mas estávamos à procura do que fazia uma vida feliz e bem-sucedida. Um dia, o meu amigo Bob disse-me: "Acho que o que quero na vida são emoções fortes." Agora isso pode parecer uma forma estranha de dizer as coisas, mas o que ele queria dizer era que estava decidido a se divertir o máximo possível. E ele não estava e não está sozinho nisso. A busca pela diversão é uma atração poderosa. Um antigo rei pensava de forma semelhante ao meu amigo, mas de uma maneira muito mais calculada e sofisticada. Este rei experimentou todos os prazeres que um homem pode desfrutar para encontrar aquele que satisfaria e traria felicidade duradoura. Ele perseguiu prazeres como se estivesse a realizar uma experiência científica. Aqui está como ele expressou isso no livro bíblico de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 a 3. "Disse no meu coração: vem agora, vou testar-te com alegria. Portanto, desfruta do prazer." Mas certamente isso também era vaidade. Eu disse do riso: loucura, e da alegria, o que isso realiza? Procurei no meu coração como satisfazer a minha carne com vinho, enquanto guiava o meu coração com sabedoria, e como me entregar à tolice, até que pudesse ver o que era bom para os filhos dos homens fazerem debaixo do céu todos os dias das suas vidas. Assim como Salomão, vinho, mulheres e música eram as buscas da maioria dos meus amigos. A minha geração era a dos hippies, encontros de amor, marihuana, LSD e rock and roll. E estranhamente, em contraste com isso, também era a geração dos fanáticos por Jesus. Mas definitivamente não o Jesus encontrado na Bíblia. Muitos homens usavam cabelo comprido imitando o que erroneamente acreditavam ser o estilo de Jesus. Cruzes invertidas e quebradas dentro de um círculo, sinais de paz, estavam por toda parte. Que tempo bizarro, misturando protestos contra a guerra, amor, paz, drogas, sexo e Jesus. Felizmente, o verdadeiro Jesus resgatou-me daquela loucura. Agora, aquela geração anti-establishment cresceu e tornou-se o establishment. Muitos mudaram-se para valores mais tradicionais, trabalho, família e passatempos. No entanto, muitos ainda procuram o sentido da vida. Lembro-me de visitar um homem no hospital uma vez que tinha sofrido um ataque cardíaco. Ele podia ver que a sua vida estava a caminhar para o inevitável e perguntou-me num tom muito sério: qual é o sentido de tudo isto? Pelo que me lembro, ele estava na casa dos 60 e ainda não sabia por que estava na Terra. Qual era o propósito da sua existência? Como e quanto a si? Sabe por que está aqui? Deus existe? E se sim, por que nos criou? A vida após a morte? E se sim, o que pode esperar quando esse momento chegar? O falecido Lee Iacocca conta uma piada sobre um ator famoso da primeira metade do século passado. W.C. Fields foi um agnóstico durante toda a vida e, no entanto, foi descoberto a ler uma Bíblia no seu leito de morte. "Por que estás a ler isso?" alguém lhe perguntou. "Estou à procura de uma brecha", ele respondeu. Infelizmente, muitos encontram-se na mesma situação. Viveram uma vida, seja ela plena ou vazia, mas dedicaram pouco tempo a procurar o verdadeiro significado da vida. Esperam que haja vida após a morte, mas têm pouca ou nenhuma ideia do que e onde estarão. A maioria foi ensinada que irá para o céu ou para o inferno quando morrer.
mas de acordo com a Bíblia, nenhuma das duas é verdade. Os ensinamentos de Cristo e dos seus apóstolos foram suplantados quase imediatamente. E essas doutrinas enganosas continuam até aos nossos dias e estão profundamente enraizadas no cristianismo tradicional. A mensagem de Jesus, proclamada durante 3 anos e meio antes da sua crucificação e ressurreição, tinha sido virtualmente perdido em igrejas que reivindicam seu nome. O que é mais importante para você? A sua família, a sua carreira, a sua equipa desportiva local, a sua saúde, o seu partido político ou a sua religião? A resposta não se encontra no que você professa, mas no que você faz, como você vive, como gasta o seu tempo e dinheiro. A pessoa que proclama que vive para o prazer é provavelmente a mais honesta. A pessoa que diz que vive para Deus, embora sem dúvida séria e bem-intencionada, pode muito bem ser a menos honesta, ou, para colocar de forma mais gentil, simplesmente auto-enganada. Mas por que é isso? Declarado de forma simples, ele pode acreditar que Deus existe, mas Deus não é real para ele, ou ele viveria de forma diferente. O apóstolo Paulo confrontou a igreja de Deus em Corinto em 2 Coríntios 11, versículos 3 e 4. Mas temo que de alguma forma, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim as vossas mentes possam ser corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Pois se aquele que vem prega outro Jesus, que nós não pregamos, ou se você recebe um espírito diferente que você não recebeu, ou um evangelho diferente que você não aceitou, você pode muito bem suportá-lo. À luz disso, devo perguntar seriamente, você entende? Não quero insultar ou menosprezar ninguém, mas é evidente que a maioria de vocês que seguem o mundo de amanhã não entende. Observe que Paulo disse que os coríntios foram enganados de 3 maneiras. Eles estavam aceitando um Jesus diferente, um espírito diferente e tinham um evangelho diferente. Agora, para ser mais direto, ele disse: vocês coríntios não conhecem o verdadeiro Jesus. Vocês o adoram de uma maneira diferente da que lhe agrada e substituíram a mensagem que ele trouxe por outra. Agora, isso é um problema sério. Como isso poderia acontecer? A resposta é dada mais adiante neste mesmo capítulo. Ministros e professores enganadores tinham se infiltrado na igreja. Note isso nos versículos 13 a 15. Pois tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também se transformam em ministros de justiça, cujo fim será de acordo com as suas obras. Quão importante é conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Paulo pronunciou 2 vezes uma maldição sobre qualquer um que ensine um evangelho diferente. Aqui está em Gálatas capítulo 1, começando no versículo 6. Admiro-me de que tão rapidamente estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um evangelho diferente, que não é outro, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Como já dissemos antes, agora digo novamente: se alguém vos pregar outro evangelho além do que recebestes, seja anátema. Assim como nos dias de Paulo, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas que Jesus proclamou, não estão sendo pregadas hoje. Devemos acreditar, como muitos acreditam, que a morte, sepultamento e ressurreição, que são imensamente importantes, de alguma forma anulam o ministério de 3 anos e meio de Jesus. Por que é que a proclamação dele não é ensinada no cristianismo convencional? Sim, ouvimos falar de um pequeno menino Jesus na manjedoura e sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E é realmente uma boa notícia que ele veio para dar a sua vida em troca da nossa. Nunca devemos minimizar isso, mas por que um cristianismo professante negligencia a mensagem de Jesus? Afinal, não é obscura, mas encontrada repetidamente ao longo do Novo Testamento. Jesus nos diz que ele foi enviado para proclamar uma mensagem especial, e essa mensagem era o reino de Deus.
Observe isso no capítulo 4 de Lucas, nos versículos 42 e 43. Agora, quando amanheceu, ele partiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurou e veio até ele, e tentou impedi-lo de partir. Mas ele lhes disse: eu devo pregar, observe isso, o reino de Deus também a outras cidades. Por quê? Porque para este propósito fui enviado. Agora, se ele foi enviado para pregar o reino de Deus, por que essa mensagem é negligenciada por seus seguidores hoje? Agora aqui está outra declaração significativa do nosso Salvador encontrada em Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho de Cristo não é o que a maioria das pessoas pensa. Ele não passou mais de 3 anos falando sobre sua crucificação e ressurreição. Sim, ele fez algumas referências a isso, vagas o suficiente para que seus seguidores não entendessem. Mas a mensagem que ele proclamou, o Evangelho, que significa boas novas, era a do reino de Deus. Isso é muito diferente de dizer às pessoas que tudo o que precisam fazer é repetir a oração do pecador e irão para o céu quando morrerem. E não, o reino de Deus não é uma viagem ao céu para aposentadoria e felicidade eterna, mas estou a divagar. O que nos diz Marcos sobre o início do Evangelho de Jesus? Observe no primeiro capítulo de Marcos, versículo 1. O início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora note que diz o Evangelho de, não o Evangelho sobre. De denota posse. É o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas que ele trouxe, como é claramente visto nos versículos 14 e 15. Agora, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas o que é o reino de Deus? Você sabe? As pessoas do tempo de Jesus entendiam que a mensagem que ele estava pregando era sobre um reino muito real. O que eles não entendiam era o momento disso quando viria. Eles pensavam que Jesus tinha vindo para estabelecer o reino em seus dias e, como resultado, ele lhes deu o que é conhecido como a parábola das minas. Nela, ele se descreve como um nobre que dá aos seus servos uma unidade de dinheiro para trabalhar enquanto ele foi para um país distante, em outras palavras, para o céu. Mas ele retornaria e chamaria seus servos para prestar contas do que fizeram enquanto ele estava ausente. Observe isto no capítulo 19 de Lucas, começando no versículo 11. Ora, enquanto ouviam estas coisas, ele contou outra parábola, porque estava perto de Jerusalém e porque pensavam que o reino de Deus apareceria imediatamente. Portanto, ele disse: um certo nobre foi para um país distante para receber para si um reino e voltar. Então chamou 10 dos seus servos, entregou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas qual é a recompensa que ele dá aos seus servos ao retornar? Não é ganhar asas e flutuar nas nuvens no céu em reforma eterna. Ou, como alguns acreditam, olhar para o rosto de Deus por toda a eternidade numa espécie de viagem celestial. A doutrina não bíblica conhecida como a visão beatífica, na parábola das minas, observe no versículo 16. Então veio o primeiro dizendo: mestre, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. E o segundo veio dizendo: mestre, a tua mina rendeu 5 minas. Da mesma forma, ele lhe disse: tu também estarás sobre 5 cidades. Note que Jesus iria para um país distante, em outras palavras, o céu, para receber um reino e retornar. Lemos sobre esta cerimônia de coroação no céu no capítulo 7 de Daniel, versículos 13 e 14. Eu, isto é, Daniel, estava observando nas visões noturnas, e eis que, como o Filho do Homem, uma referência a Cristo, vindo com as nuvens do céu. Ele veio ao ancião de dias, isto é, Deus Pai, e o trouxeram perto diante dele. Então, a ele foi dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará,
e seu reino é aquele que não será destruído. E quem reinará com Cristo quando ele retornar? A resposta é revelada no versículo 27. Então o reino e o domínio, e a grandeza dos reinos sob todo o céu, serão dados ao povo, os santos do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Sim, os santos, uma palavra que se refere aos servos que guardam os mandamentos de Deus, como mostrado em Apocalipse 14, 12, devem reinar sob Cristo em seu reino. Isso é confirmado no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. E vi tronos, e eles se sentaram neles, e o julgamento foi confiado a eles. Então vi as almas daqueles que foram decapitados por seu testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca nas testas ou nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E onde será estabelecido esse reino? A canção dos santos dá a resposta aqui mesmo na terra, Apocalipse 5 e versículo 9. E cantaram um novo cântico dizendo: Tu, isto é Cristo, és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e nos redimiste para Deus pelo teu sangue de toda tribo, língua, povo e nação. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. O Evangelho de Jesus Cristo, que é a boa nova que ele trouxe ao mundo, é que ele vai estabelecer um reino aqui na terra. E aqueles que ele está chamando durante esta era têm a oportunidade de fazer parte dessa família governante. Esta é a mesma mensagem que Paulo ensinou, como mostrado nos 2 últimos versículos do livro de Atos. Atos 28, versículos 30 e 31. Então Paulo permaneceu 2 anos inteiros em sua própria casa alugada e recebia todos os que vinham até ele, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas que dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem que ninguém o impedisse. Os discípulos de Jesus pediram-lhe que os ensinasse a orar. Muitos repetem esta oração sem considerar o que estão a dizer. Compreendes estas palavras frequentemente repetidas? Jesus deu estas instruções antes de responder à pergunta dele sobre como orar. Mateus 6, versículos 7 e 8. E quando orardes, não useis repetições vãs como fazem os gentios, pois pensam que serão ouvidos por causa das suas muitas palavras. Portanto, não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe das coisas de que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Em vez de uma oração para ser repetida vezes sem conta, note que ele estava a dar-lhes um esboço ou exemplo de como orar. E ele disse em Mateus 6, versículo 9, desta forma, orai assim. Depois de nos concentrarmos em Deus como nosso Pai Celestial, descobrimos que devemos focar as nossas orações no Evangelho que ele proclamou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sem dúvida já ouviste estas palavras, provavelmente até já as oraste. Mas vocês, queridos amigos, entendem o seu significado? É o reino de Deus o que é mais importante para vocês? Ou é a vossa equipa desportiva, o vosso trabalho, até mesmo a vossa família? Não importa o que professam, mas o que fazem. E nesse sentido, o nosso Salvador exige que o coloquem em primeiro lugar acima de tudo. Observem em Lucas 14, versículos 26 e 27. Se alguém vem a mim e não odeia, ou seja, ama em menor grau por comparação, o seu pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Agora, essas são palavras sérias. E o aviso de Jesus no capítulo 10 de Mateus choca-vos. Observem no versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas uma espada. Porque eu vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Algumas pessoas professam colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo, incluindo a família. Mas quantas realmente o fazem? Jesus nos instrui em Mateus 6, versículos 31 e 33. Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Mas buscai primeiro, note bem, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus o que é mais importante? Ou é mais importante para ti manter a paz com a família e amigos sobre tradições religiosas criadas pelo homem? Pense nisso. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou subscreva para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito relacionado com este tema, basta clicar no link na descrição. Até o próximo vídeo.